E antes de mostrar a matéria sobre moda que a Mara e a professora Débora Quaresma, aqui, que é coordenadora de design de moda da Ubra, fizeram, lá em Porto Alegre, no Parcão, analisando as roupas das mulheres, eu vou pedir para a Sá ler as mensagens que estão chegando aqui no programa, né? Se você quer participar também, escuta a Sá que ela tem um recado. Pois é, os recados que estão chegando aqui via SMS, que é pelo telefone 5192-823806, que a Luísa de Porto Alegre está mandando um super beijo para a Cláudia e que o programa está muito bonito. Lu, beijo para ti também. Tá, a Edina, da Restinga, de Porto Alegre, diz que ela está vendo o programa pela primeira vez e que está achando muito bacana. Ela pegou o teu bordão, Cláudia. Bacana também. Bacana é a Sá participando aqui, a nossa Jimenez gaúcha, o pessoal está falando. Obrigada pela participação. Obrigada. Bem, e agora você confere essa matéria muito bacana da Mara e da Débora Quaresma. Roda aí. Oi, Claudinha, hoje eu e a Débora estamos aqui no Parcão para dar uma olhada no que é tendência na moda fitness. Vamos lá? Oi, Claudinha, então a gente está aqui com a Juliana no parque e a Débora vai falar sobre o look dela agora, tá? Oi, Claudinha, estamos aqui com a Juliana. A Juliana está num estilo bem tradicionalista, digamos assim, com a bombacha, que é uma peça de roupa que tem toda uma história e tem uma cultura e acaba sendo multifuncional, porque tu pode utilizar ela tanto, né, para um ambiente do dia a dia, assim, um look mais casual, quanto também para uma outra situação, de repente ir para um restaurante ou até mesmo fazer um happy hour, sair para jantar e utilizar com um casaquinho, com uma encharpe e também com outro sapato, com um pouquinho mais de salto, mas a alpargata tá super estilosa, parabéns, Juliana. E a tua bombacha também tu pode utilizar com cinto, de repente também, mas guarda essa tua peça de roupa porque ela é bem multifuncional, assim, e tem acho que toda uma história, né, tradicionalista e identifica bem o nosso público daqui do Sul. Muito legal. Bem, o nosso momento de reflexão de hoje, eu recebo o pastor Grázio para falar sobre a questão da palavra da vida e a palavra que oferece a vida. Tudo bem, pastor? Tudo bem. É bom estar aqui de novo. Existem situações na vida, Cláudia, que a gente precisa dizer uma palavra de vida para uma pessoa amiga ou para uma pessoa talvez não tão amiga, mas que está precisando. E o que é o mais difícil, né, pastor? É. Desculpe lhe interromper. Não, mas é bom. Mas é o mais difícil porque é fácil a gente falar algo de positivo para quem a gente gosta. O difícil é a gente ter a humildade de falar algo de positivo para quem a gente não tem tanta afinidade, não tem tanto bem-querer, né? E não é fácil dizer palavras adequadas para as situações humanas. Muitas vezes se diz o que talvez se pense que o outro está querendo ouvir, mas nem sempre o que eu estou dizendo para o outro é o que ele está precisando. É muito complicado a nossa inter-relação no que tange ao uso das palavras. Por exemplo, a gente às vezes quer animar alguém que está sofrendo, ou alguém que está doente, e diz palavras que nem a gente acredita. E às vezes a gente passa isso. Por exemplo, diz para o outro, não tenha medo. Mas a gente diz isso, mas a gente tem medo. Então, a gente tem que realmente refletir muito sobre o que a gente diz para o outro, para não parecer um falar por falar. Existem palavras que dão vida, existe também a palavra da vida. Isto é, existe a palavra que me ajuda a viver com a minha situação difícil. Eu estou dizendo tudo isso, entrando nesse tema, porque
a Bíblia, ao falar de Jesus e das atuações dele diante de situações difíceis, como enfermidades e até diante da morte, Jesus é alguém que tem uma palavra da vida e uma palavra que dá vida. Ele faz milagres usando a sua palavra. Ele diz para uma pessoa que está enferma, você está curada, a tua fé te salvou. E diz para uma pessoa, não tenha medo. Só que, quando Jesus diz não tenha medo, ele tem autoridade para dizer isso. Ele tem, atrás de si, tem quem ele é. Agora, nós dizemos às vezes para as pessoas, não tenham medo, mas nós temos medo. Nós todos usamos as palavras... E o medo, às vezes, é fundamental, né, pastor? As pessoas têm, pelo menos eu observo, assim, as pessoas falam muito assim, não sofra, não chore, não fique triste, como se fosse errado ficar triste, como se fosse errado sofrer. Exatamente. É importante sofrer, é importante ficar triste, ou não? Eu acho que faz parte da vida. E há momentos, isso talvez eu queria colocar como um ponto de equilíbrio nessa conversa sobre o difícil, o que dizer. Nem sempre eu preciso dizer alguma coisa. Às vezes eu preciso só ter um gesto, colocar a mão, um abraço, abraçar alguém, colocar a mão em cima do ombro, às vezes diz muito mais do que dizer palavras por dizer palavras, especialmente em situação doente. Isso passa. Ora, nem sempre as coisas passam. Há situações na vida em que elas são difíceis. E dizer isso passa parece assim uma linguagem que eu quero dizer, eu estou me sentindo desconfortável com a situação, então eu quero te dizer uma palavra, mas eu não tô pensando sobre o que eu estou querendo realmente dizer. Há momentos em que o silêncio, o gesto físico, diz muito mais do que uma palavra. Vou falar em gesto físico, eu queria pegar 2. Fazer o sinal da cruz. O sinal feito por muita gente de uma maneira não refletida, não pensada, não compreendida. Automática. Eu vejo nos jogos de futebol e vejo isso em outras partes do mundo. Isso é muito automático, muito né? automático. Tem pessoas que rezam automaticamente Exatamente. e não prestam atenção nem no que dizem, né? Exato. É um gesto feito sem o seu sentido. Agora, o gesto de fazer o sinal da cruz, ele é expressivo, ele fala muito. Eu estou dizendo com isso, fazer o sinal da cruz, que eu creio e acredito e aceito que Jesus, esse que morreu na cruz, é meu Senhor. Ele faz parte da minha vida. Ele está dentro de mim. Eu tenho fé, eu tenho confiança. E ele sim tem palavras de vida, palavras que dão vida, que ressuscitam às vezes pessoas que estão tristes, abatidas, desconfortáveis, desanimadas. A palavra dele sim tem autoridade como nenhuma outra palavra humana tem. Um outro gesto que eu percebo e vejo que é muito importante, é um gesto assim, muito pouco hoje praticado, é de se ajoelhar. Existem algumas igrejas em que isso ainda existe, o ajoelhar-se. Está muito fácil a gente se ajoelhar diante de pessoas poderosas que nos dão retornos, né? Aí a gente se ajoelha ligeirinho. A gente se submete, a gente fica quieto, se torna alguém que não... Hoje em dia, né, pastor, infelizmente a gente endeusa as pessoas poderosas. Pessoas, né, os mortais, e esquece que Deus é muito maior, né? Um dos gestos litúrgicos mais bonitos da igreja cristã, e algumas igrejas não cristãs também têm isso, os muçulmanos, eu me lembro agora, eu acho que os judeus também, é o de se ajoelhar. O que é o ato de se ajoelhar? É um ato de submissão, de humildade, em que eu estou dizendo, ó Deus, eu preciso de Ti, preciso da Tua palavra, do Teu conselho, da Tua orientação, eu me submeto à Tua palavra, essa Tua palavra que dá vida. E no Evangelho de Jesus Cristo, tem diversos momentos, mas estou pegando um de especial, em que tem um personagem que está com uma filha doente. Ele é líder de uma sinagoga. O que ele faz? Ele vai e se joga aos pés de Jesus, e isso está dizendo, eu não tenho saída, eu não tenho maneira de resolver o meu problema, mas Tu tens as palavras da vida. Tu tens a palavra que dá a vida. E ele pede que Jesus vá até a casa dele e cure a filha dele de 12 anos. Então, nós, quando temos a fé, temos o privilégio de estar em contato com aquele que tem
a palavra da vida e com aquele que tem a palavra que dá vida. Em meio às nossas mortes, em meio às nossas dificuldades, a palavra de Deus é uma palavra vivificadora, transformadora. E quem não precisa disso? Pastor, muitas vezes eu posso não ter o que dar para alguém, assim, a questão física, né? Eu não Sim. tenho Material. recursos financeiros, porque muitas pessoas falam, nossa, eu vou ajudar o próximo no dia que eu ganhar na loteria. Se eu tivesse mais, eu daria mais, né? E as pessoas esquecem que muitas vezes, assim como o senhor está falando da questão da palavra, né? Uma palavra de conforto ou uma palavra de motivação, muitas vezes ajuda muito mais do que um recurso financeiro ou algum bem material dado por aquela pessoa, né? Muitas vezes, se eu não sei o que dizer para alguém, eu posso tentar pedir uma orientação para Deus, Deus me ilumina e me faça falar algo que seja importante para essa pessoa, que ajude essa pessoa, que oriente essa pessoa. Com certeza. E eu queria acrescentar ao que você falou o seguinte, para poder falar uma palavra boa, eu preciso também ter uma habilidade de ouvir. Porque eu posso dizer uma palavra boa depois que eu ouvi. Não preciso ouvir um grande discurso, mas eu preciso ter ouvido atento, porque às vezes as pessoas falam para nós coisas só com o seu rosto, o seu olhar, o seu gesto. Eu tenho que ser um bom observador. Observador, ler, aliás, alguém disse muito bem, a gente tem que ler pessoas, a gente tem que ler livros, sim. Temos que ler livros, aliás, ler livros nos torna mais cultos, mas ler pessoas também. Ler pessoas. E as pessoas nos ensinam grandes lições. Tanto as pessoas que às vezes não são tão boas ou tão sábias, a gente aprende das pessoas que cometem erros, a gente pode aprender disso também. A gente vê e diz, ó, isso eu não quero fazer. Ou isso eu quero fazer, isso eu quero imitar. As pessoas são fonte de informação para nós. Assim como nós precisamos ler pessoas, também nós podemos dar às pessoas palavras de orientação, de estímulo, ou palavras que as levantam no seu momento difícil. E a gente aprende muito nesses momentos difíceis. O senhor teve uma experiência até há pouco tempo, né, no hospital, e com certeza o senhor voltou um outro pastor Graça. Eu sempre fui uma admiradora do senhor, todo mundo sabe, mas com certeza o senhor ganhou muito também com essa experiência, né? Com certeza. Eu até tenho dito aí para pessoas que o meu estar no hospital e estar em casa numa recuperação, numa cirurgia cardíaca, tem me dado a oportunidade de aprender lições que eu falo de um MBA ou de um mestrado. É um aprendizado com as mais diferentes pessoas. Você aprende com o técnico de enfermagem, você aprende com o médico, você aprende com a tua família, você aprende lições de relacionamento e de ver os comportamentos humanos dentro de um hospital nas horas mais simples, como tomar um banho, ir no banheiro, ter uma refeição. É um aprendizado que, eu diria assim, nós recentemente tivemos os nossos dois, o ex-presidente e a presidenta, numa situação de enfermidade. Com certeza isso mexeu com eles e os tornou mais sábios. Pastor, muito obrigada pela presença, muito obrigada por oferecer essas palavras, né, aqui pro pessoal que está em casa, para a gente já começar a semana aí com o pé direito. Muito obrigada pela presença. Sá, muito obrigada pela presença também aqui, pela estreia no TPM. Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigada. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo e fica com Deus.